Eu quero começar com uma pergunta simples. Pense comigo. A última vez que você foi ao médico ou levou alguém que você ama ao médico, o que você sentiu quando saiu de lá? Você saiu com respostas? Ou saiu com um papel na mão, uma lista de exames, talvez um remédio, e aquela sensação estranha de que o médico examinou a sua garganta, os seus exames, o seu colesterol, mas não examinou você? Isso tem um nome, e hoje a gente vai falar sobre isso. Porque por trás dessa consulta de 10 minutos, por trás da receita, dos exames, do protocolo, existe uma visão de ser humano, uma ideia filosófica sobre o que nós somos. E essa ideia tem raízes muito profundas. Ela começa, na verdade, num relógio. Isso mesmo, um relógio. René Descartes, o mesmo filósofo do Penso, Logo Existo, olhou para o corpo humano no século XVII e disse mais ou menos o seguinte: o corpo é uma máquina. Uma máquina muito sofisticada, mas uma máquina. Um relógio avariado é um homem doente. Um relógio funcionando bem é um homem saudável, por analogia. Essa metáfora, que parece simples, moldou toda a medicina moderna. Moldou como os hospitais são organizados, moldou como os médicos são formados, moldou como nós mesmos entendemos o nosso próprio sofrimento. E hoje, neste 4º episódio da nossa série sobre saúde, a gente vai entender por que essa ideia foi ao mesmo tempo genial e insuficiente. Porque ela salvou milhões de vidas e, ao mesmo tempo, nos deixou cada vez mais perdidos diante do sofrimento humano. Eu sou Jeff Alves, você está no Odisseia Filosófica, Filosofia como Arte de Viver, e o tema de hoje é: o ser humano não é uma máquina. Vamos explorar o modelo biométrico, o modelo biopsicossocial e o que esses modelos dizem sobre como a nossa civilização aprendeu e ainda está aprendendo, por sinal, a olhar para o ser humano que sofre. Fica comigo. Esse episódio pode mudar um pouquinho como você se entende, inclusive. Imagina o seguinte cenário. É o século XVII. A Europa está em plena ebulição intelectual. A ciência está nascendo, não como a conhecemos hoje, mas como uma revolução no modo de olhar o mundo. E nesse contexto, um filósofo francês chamado René Descartes faz uma das perguntas mais radicais que alguém já fez. Como posso ter certeza de que o que eu vejo é real? E a resposta que ele encontra, Penso Logo Existo, é também uma separação. Uma separação fundamental entre a mente e o corpo. Para Descartes, a mente é a sede do sujeito, da consciência, da alma. E o corpo? O corpo é extensão, é matéria, é mecânica. O Descartes estava tentando, mais especificamente falando, responder a seguinte pergunta: qual conhecimento nós temos que é indubitável? Qual conhecimento nós temos que temos certeza dele? E aí ele vai demolindo o castelo do conhecimento que ele tinha até então, demolindo tudo aquilo que foi construído antes para chegar a alguma base a qual, a partir dela, novamente ergueríamos o castelo do conhecimento. A resposta a essa pergunta foi: penso, logo existo. Onde penso, ele vai chamar de res cogitans, a coisa que pensa, e o corpo, res extensa, corpo, coisa com extensão, vamos chamar assim, que é o corpo propriamente dito. Voltando para a analogia do corpo como máquina. Pensa bem no que isso significa. Se o corpo é uma máquina, e uma máquina muito boa, em Descartes, ele admira isso, inclusive, então, quando ele falha, o que é que você faz? Você desmonta, identifica a peça com problema, conserta ou troca essa peça e remonta. Simples assim. O que Descartes inaugurou não foi apenas uma nova forma de olhar para a filosofia, para o conhecimento. Foi uma forma de olhar o ser humano que permitiu à medicina avançar de maneira extraordinária, não podemos negar.
E aqui eu preciso ser muito honesto com você, porque seria intelectualmente desonesto fazer uma crítica ao modelo biométrico sem primeiro reconhecer o que ele representa. O olhar mecânico sobre o corpo humano é uma das maiores conquistas da história da humanidade. Vesalius, no século XVI, abriu cadáveres e mapeou a anatomia humana com uma precisão que ninguém tinha antes. William Harvey, em 1628, descobriu como o sangue circula. Edward Jenner criou a primeira vacina. Louis Pasteur e Robert Koch identificaram que eram micro-organismos, bactérias, que causavam as doenças infecciosas. Isso não é pouco, isso é imenso. A medicina moderna salvou bilhões de vidas. Erradicou doenças que dizimaram populações inteiras. A varíola, por exemplo, a poliomielite, reduziu drasticamente a mortalidade infantil. Aprendeu a tratar infecções que antes eram sentenças de morte. Isso precisa ser dito. Quem critica o modelo biométrico sem reconhecer isso não está sendo filosófico, está sendo ingênuo. Mas aqui está a questão. O modelo que funcionou tão bem para doenças infecciosas, para fraturas, para tumores localizados, começa a mostrar as suas rachaduras quando o sofrimento que você quer compreender não cabe em exames. Quando o problema não está num órgão específico. Quando a dor não tem causa biológica identificável. E esse é exatamente o tipo de sofrimento que domina o nosso século, o século XXI. Vou te dar uma imagem que acho muito reveladora, inclusive. Você vai ao cardiologista. O cardiologista cuida do coração. Você vai ao neurologista. O neurologista cuida do sistema nervoso. Você vai ao ortopedista, ao gastroenterologista, ao endocrinologista. Cada um cuida da sua parte. E todos eles fazem isso com competência real, com conhecimento profundo da parte em que ele se especializou. Mas em algum momento você se pergunta, existe alguém que cuida de mim como um todo? Essa fragmentação não é acidente. Ela é consequência direta da lógica cartesiana, levada às últimas consequências. Lembrando que cartesiano é aquilo que se refere a Descartes, tá? Se o corpo é uma máquina composta de peças, então, para entender bem cada peça, você precisa de especialistas em cada peça. Mas o que é que se perde nessa divisão? O que se perde é justamente a experiência de quem está dentro desse corpo. A história daquela pessoa, o contexto daquela vida, o trauma de infância que se inscreveu no sistema nervoso, a relação conjugal que produz tensão crônica, o trabalho que drena o sentido de existir. A medicina moderna aprendeu a conhecer cada vez mais partes do corpo e cada vez menos a pessoa que sofre. Esse pensamento não é uma crítica à medicina, é uma observação filosófica sobre o que acontece quando um método, por mais poderoso que seja, por mais benefícios que tenha, é aplicado além dos seus limites. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quantas pessoas você conhece, ou quantas pessoas você mesmo sentiu? Aquela fadiga que não passa, aquela ansiedade difusa, aquela sensação de que alguma coisa está errada, né? Quantas pessoas você conhece que sentiu isso tudo? Ou quantas vezes mesmo você sentiu isso e nos exames, né? De tudo normal. Quantas pessoas você conhece? Ou quantas vezes você mesmo sentiu tantas coisas, mas que os exames estão normais? O médico faz todos os testes. Colesterol, glicose, hemograma, tireoide. Está tudo dentro dos parâmetros. E você sai do consultório com está tudo bem. Que, na verdade, não resolveu nada. Porque você sabe que não está tudo bem. Você está sentindo alguma coisa. Seja uma fadiga, que não passa, uma ansiedade, uma sensação de que algo está errado, uma sensação de vazio, enfim. Isso não é hipocondria, não é fraqueza. É que existe uma categoria inteira de sofrimento humano que o modelo biométrico, por sua própria estrutura,
têm dificuldade de enxergar. Pensa nos problemas de saúde que mais afetam as pessoas hoje. Diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, burnout, transtorno de ansiedade, depressão, dores crônicas, síndrome do intestino irritável. Todos esses quadros têm uma coisa em comum. Eles não se reduzem a uma falha mecânica isolada. Eles dependem de comportamentos, de escolhas, de contexto, de história e de relações. Como o modelo biométrico vai tratar um burnout se ele não tem ferramentas para perguntar sobre o sentido do trabalho? Como vai tratar uma dor crônica se não consegue perguntar sobre o trauma que se escreveu no corpo 10 anos atrás? Existe uma consequência muito importante dentro desse limite do modelo biométrico que eu quero que você perceba. Quando o modelo que você tem disponível é essencialmente biológico, qualquer sofrimento humano que precisa de uma resposta tende a ser traduzido para a linguagem que esse modelo entende. Em outras palavras, qualquer problema vira potencialmente um problema médico. A timidez excessiva vira transtorno de ansiedade social. A tristeza após uma perda vira depressão clínica. A criança muito ativa vira TDAH. O luto intenso vira quadro psiquiátrico a ser medicado. Eu não estou dizendo que esses diagnósticos são inválidos ou que pessoas com esses diagnósticos não existam. Esses diagnósticos, inclusive, são absolutamente legítimos e necessários. O que estou dizendo é, quando a única resposta que um sistema tem para o sofrimento humano é protocolo médico, existe um risco real de que problemas que têm raízes sociais, existenciais, relacionais e históricas sejam reduzidos a desequilíbrios bioquímicos a serem corrigidos com medicamentos. E isso tem um nome. Chama-se medicalização. A transformação de experiências humanas em diagnósticos médicos. E ela não é sempre equivocada, mas precisa ser questionada. Porque há uma diferença fundamental entre tratar uma doença e compreender uma pessoa. Vou te apresentar uma ideia que, quando você entende de verdade, muda como você se vê, inclusive. Para Descartes, a separação entre mente e corpo era clara. A mente pensa, o corpo funciona. Eram dois mundos paralelos. Esse dualismo, que em filosofia a gente chama de dualismo cartesiano, a propósito, teve consequências imensuráveis. Mas pensa comigo, você já sentiu aquele frio na barriga antes de uma apresentação importante? Já ficou com dor de cabeça depois de uma briga com alguém que você ama? Você já perdeu apetite de tanto que você estava sentindo dor? Você já adoeceu logo depois de um período muito estressante, quando finalmente você relaxou? Estava muito estressante. E aí, quando para o estresse, parece que você gripa. Seu corpo sabe das suas emoções antes que você consiga nomeá-las. O sistema nervoso responde ao ambiente relacional, o cortisol sobe quando você se sente ameaçado, mesmo que a ameaça seja uma reunião difícil no trabalho, não um predador na savana, né? Inclusive. Biografia e biologia não são mundos separados. Eles estão em diálogo constante, permanente, inevitável. O trauma de uma infância difícil se inscreve no sistema nervoso. A solidão crônica aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Relacionamentos de qualidade são, empiricamente, um dos maiores fatores de proteção de saúde, inclusive. A desigualdade social produz adoecimento, não apenas por falta de acesso a serviços médicos, mas porque a experiência de vulnerabilidade e exclusão tem efeitos biológicos mensuráveis. O sofrimento humano sempre possui contexto. E esse contexto não é informação secundária, cosmética, que o médico anota por gentileza. Esse contexto é constitutivo do que está acontecendo com aquele ser humano. Em 1977, um psiquiatra e internista americano chamado George Engel publicou um artigo na revista Science que se tornaria um dos textos mais citados na história da medicina. O título era simples: The Need for a New Medical Model, a necessidade de um novo modelo médico. Engel estava frustrado. Ele era um médico clínico que passava os dias com pacientes e o que ele via era um padrão repetido. Pacientes que não melhoravam com tratamento puramente biológico.
pacientes cujo sofrimento tinha raízes psicológicas e sociais que o sistema de saúde simplesmente não conseguia enxergar porque não tinha ferramentas para isso. E ele propôs algo que parece óbvio quando você escuta hoje, mas que na época era revolucionário. A doença e a saúde são resultados da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. Nenhum desses três, isoladamente, explica o ser humano que adoece. Os três, em conjunto, é que formam a realidade daquele sofrimento. Biológico, psicológico, social. Por isso o nome, modelo biopsicossocial. Deixa eu te dar um exemplo concreto para você entender o poder do modelo biopsicossocial. Pensa numa pessoa com diabetes tipo 2. No modelo biomédico, o problema é claro. Resistência à insulina, glicose elevada, o tratamento, medicação, dieta, exercício, protocolo definido. Agora, pensa com o modelo biopsicossocial. Essa mesma pessoa, tá? Essa mesma pessoa com diabetes. O que mais está acontecendo nesse caso particular? Biologicamente, sim, né, há alteração metabólica. Mas psicologicamente, essa pessoa come compulsivamente como resposta a um estado de ansiedade crônica. Ela tem uma relação com a comida que foi construída na infância, num ambiente de escassez ou de afeto mediado por alimentação. E socialmente, ela trabalha 12 horas por dia no emprego que drena o sentido de viver, não tem tempo para se exercitar, mora em um bairro sem áreas verdes e vive num sistema econômico que torna a comida ultraprocessada mais barata e acessível que alimentos frescos. Que tratamento vai funcionar para essa pessoa? Só a metformina? Ou é necessário algo muito mais amplo que envolva compreender aquela vida inteira? Não estou dizendo que o médico precisa ser psicólogo e assistente social ao mesmo tempo. Estou dizendo que um modelo de saúde que não consegue sequer fazer essas perguntas está operando com uma imagem completa de ser humano. Aqui chegamos a um ponto que é, ao mesmo tempo, científico e filosófico, que muita gente prefere ignorar porque é incômodo. A saúde não é apenas individual. Isso parece uma afirmação politicamente carregada, né? Mas, na verdade, é um dado empírico robusto. A medicina do século XX descobriu algo que deveria ser óbvio, mas que nossa cultura individualista tende a negar. Onde você nasce, quem são os seus pais, qual é a sua renda, qual é a cor da sua pele, em qual bairro você mora, tudo isso prediz na saúde de maneira muito mais poderosa do que a maioria das intervenções médicas individuais. Isso tem um nome técnico. São os determinantes sociais da saúde. E eles incluem saneamento básico, acesso à educação, qualidade da alimentação, violência urbana, discriminação racial, vínculos afetivos, estabilidade econômica. Tem um estudo fascinante conduzido em Glasgow, na Escócia, que ficou famoso como o efeito Glasgow. Pesquisadores descobriram que existe uma diferença de mais de 10 anos na expectativa de vida entre bairros que ficam a poucos quilômetros de distância na mesma cidade. Não é genética, não é acesso a hospitais, é tecido social. E é a desigualdade econômica. É a experiência de exclusão que se inscreve no corpo ao longo de anos. Prevenir a doença, nesse sentido, não é apenas recomendar que as pessoas comam melhor e se exercitem mais. É criar condições de vida menos adoecedoras. É perguntar, que tipo de sociedade estamos construindo? Essa é uma pergunta filosófica, ética, política. E ela não cabe no consultório de 10 minutos. Quero explorar ainda uma dimensão desse modelo que me parece especialmente importante: o trauma. Nós vivemos num momento em que a pesquisa sobre trauma está produzindo descobertas que são ao mesmo tempo científicas e profundamente filosóficas. O que estamos aprendendo é que experiências difíceis, especialmente na infância, especialmente quando envolvem abandono, violência, negligência, vínculos inseguros, não ficam apenas na memória. Elas se inscrevem no sistema nervoso. Elas reorganizam o modo como o organismo responde ao ambiente. Existe uma pesquisa americana chamada ACE Study, Adverse Childhood Experience, que acompanhou dezenas de milhares de pessoas ao longo de décadas e descobriu uma correlação clara e assustadora. Quanto mais experiências adversas na infância, maior a probabilidade de doenças cardíacas, diabetes, depressão, dependência química e morte prematura na vida adulta. O sofrimento psíquico não acontece fora da história vivida. E a história vivida não deixa apenas marcas emocionais, ela deixa marcas biológicas. Isso não é determinismo,
Não estou dizendo que quem teve infância difícil está condenado. Estou dizendo que compreender alguém, verdadeiramente compreender alguém, não apenas diagnosticar, exige olhar para essa história. Biografia e biologias não são realidades separadas, são dois lados do mesmo ser humano. Aqui, eu preciso ser honesto com você sobre algo que complica tudo o que acabamos de discutir. O modelo biopsicossocial foi proposto em 1977. Já faz quase 50 anos. Ele é reconhecido, estudado, defendido academicamente, adotado em discursos institucionais. A Organização Mundial da Saúde incorporou princípios compatíveis com ele já em 2001 e ainda assim, na imensa maioria dos consultórios, hospitais e sistemas de saúde no mundo, o que prevalece na prática cotidiana é o modelo biomédico. Por quê? Essa é filosoficamente uma das perguntas mais importantes da ética contemporânea, porque ela revela uma contradição que está no coração das nossas instituições. Nós sabemos, em tese, que o ser humano é mais do que seus processos biológicos e continuamos organizando o sistema de saúde como se ele não fosse. As razões para essa inércia são múltiplas e reforçam-se mutuamente. Primeira, o tempo. Uma consulta de 10 minutos não permite o tipo de escuta que o modelo biopsicossocial exige. Não porque os médicos não queiram, muitos querem profundamente, inclusive, mas porque o sistema de saúde está organizado para a produtividade, não para a compreensão. Número de consultas por dia, meta de atendimento, tempo médio por paciente, acaba sendo importante nesse modelo. Segunda, a formação. A maioria das escolas médicas ainda forma profissionais, essencialmente dentro da lógica biomédica. O modelo biopsicossocial aparece nos currículos, mas raramente na cultura clínica. A residência médica ensina a resolver problemas biológicos de forma competente. A dimensão psicológica e social frequentemente fica relegada à psiquiatria, como se isso fosse um departamento separado. Terceira, o mercado. A lógica econômica da saúde global favorece intervenções mensuráveis, padronizáveis, vendáveis. Um remédio tem patente, tem mercado, tem pesquisa financiada pela indústria. Uma abordagem que envolve escuta qualificada, vínculo terapêutico, intervenção social, é muito mais difícil de monetizar e muito mais difícil de encaixar no protocolo. Eu não estou dizendo que existe uma conspiração. Estou dizendo que existem estruturas, incentivos, lógicas institucionais e que essas estruturas produzem um resultado, o ser humano como protocolo. Mas aqui eu também preciso ser justo. O modelo biopsicossocial não é perfeito. E as críticas que ele recebeu ao longo do tempo são, em parte, legítimas. Uma crítica importante é que, ao incluir tudo, biologia, psicologia, sociedade, o modelo pode se tornar tão amplo que perde poder explicativo. Se tudo importa, como você decide o que é que você vai priorizar no atendimento? O que é mais importante para cada atendimento, para cada situação? O risco é cair no ecletismo sem critério. Cada médico incorpora o que quiser, sem uma teoria, claro. Outra crítica muito interessante vem de psiquiatras que argumentam que o modelo pode, paradoxalmente, aumentar o estigma da doença mental. Se você diz que a depressão é biopsicossocial, fica ambíguo se ela é uma doença real ou se é, entre aspas, problema da cabeça. Isso pode ser usado para negar tratamento ou para responsabilizar o paciente pela própria doença, inclusive. Essas críticas nos mostram que a questão não é simplesmente substituir um modelo por outro, certo? É pensar com mais sofisticação sobre o que significa compreender o sofrimento humano. E talvez a grande questão não seja qual modelo é o correto, mas como formamos profissionais e sistemas capazes de manter essa atenção sem colapsá-la. Quero chegar a algo que me parece o núcleo de tudo que estamos discutindo até agora. Existe uma diferença, sutil, mas fundamental, entre curar e cuidar. Curar é resolver um problema orgânico. É a intervenção sobre o corpo-máquina. É extraordinariamente importante, mas é insuficiente. Cuidar é outra coisa. Cuidar é reconhecer. É ver o ser humano que está ali, naquele sofrimento, com aquela história, naquele contexto. Tem uma frase que aprendi em algum lugar e que nunca esqueci. As pessoas não se lembram necessariamente do que você disse ou fez, mas se lembram de como você as fez sentir. E isso, no contexto do cuidado, tem um peso enorme.
Existe pesquisa clínica robusta mostrando que a qualidade da relação entre médico e paciente, a aliança terapêutica, como se chama tecnicamente, né, o vínculo terapêutico, enfim, é um dos principais preditores de aderência ao tratamento e de melhora clínica. Não é apenas placebo, não é apenas sentimento bom. É que ser visto, ser ouvido, sentir que alguém compreende o que você está vivendo, o que você está sentindo, tem efeito real. O vínculo cura, a escuta cura. Não no sentido de substituir medicamentos quando eles são necessários, né? Você tem que usar o medicamento. Mas no sentido de que cuidado genuíno ativa recursos no ser humano que nenhuma molécula ativa sozinha. E aí a gente chega no fundo filosófico de tudo. Por trás de qualquer modelo de saúde existe uma concepção de ser humano. O que somos? Somos máquinas biológicas extremamente sofisticadas? Somos subjetividades encarnadas atravessadas por história e relação? Somos seres sociais cuja saúde depende da qualidade do tecido coletivo em que vivemos? A resposta, objetivamente, é que somos tudo isso ao mesmo tempo, né? Somos tudo isso ao mesmo tempo. E é justamente aí que está a dificuldade e a riqueza. Porque a medicina não trata apenas quando o organismo falha. A psicologia que trata apenas a mente falha, né? A medicina que trata apenas o organismo falha. A psicologia que trata apenas a mente falha. A política social que ignora a subjetividade falha. Só uma abordagem que consiga manter a complexidade do ser humano, sem reduzi-la, sem simplificá-la, está à altura do que nós somos. E esse é um desafio que vai muito além da medicina. É um desafio civilizacional, porque a forma como o sistema de saúde trata seus pacientes é um espelho da forma como a sociedade concebe seus membros. Uma sociedade que trata pessoas como protocolos, que reduz sofrimentos a diagnósticos, que responde à dor humana com receitas padronizadas, está dizendo algo sobre o que ela acredita que as pessoas são. E talvez a pergunta mais profunda que fazemos nesse episódio, né, é essa. Que tipo de presença queremos ser para os que sofrem ao nosso lado? Que tipo? O futuro da saúde vai ser paradoxal. Por um lado, mais tecnológico do que jamais foi. Inteligência artificial sendo usada para diagnósticos mais precisos, medicina genômica personalizada, dados biométricos em tempo real, ferramentas que, em princípio, permitem integrar dimensões biológicas, psicológicas, sociais com uma sofisticação que nenhum médico individualmente conseguiria, mas, ao mesmo tempo, e essa é uma aposta que faço aqui, o futuro da saúde vai precisar ser mais humano. Porque quanto mais sofisticada a tecnologia, mais evidente se torna o que ela não consegue fazer. Estar presente, criar vínculo, reconhecer a singularidade daquela vida específica. A IA pode processar milhões de prontuários, mas não pode, pelo menos por enquanto, sentar com alguém que perdeu o sentido de viver e simplesmente estar ali. Estar presente. Talvez o maior desafio da medicina contemporânea não seja apenas prolongar a vida, seja compreender o que torna uma vida verdadeiramente humana. Chegamos ao fim desse episódio e eu quero deixar com você não uma conclusão fechada, porque o que discutimos hoje não tem uma conclusão fechada, mas uma imagem. Imagina um médico que atende duas pessoas com a mesma queixa, dor de cabeça persistente. O primeiro médico segue o protocolo. Exclui causas orgânicas, prescreve analgésico e caminha para neurologista, se necessário, né? Competente, eficaz dentro do que o modelo permite. O segundo médico faz as mesmas perguntas técnicas, mas também pergunta: como está seu sono? Tem algo pesado acontecendo na sua vida? Você está conseguindo descansar de verdade? Como estão suas relações? Talvez o segundo médico descubra que aquela dor de cabeça começou 2 semanas depois que a pessoa perdeu o emprego. Ou que o filho teve uma crise. Ou que ela não consegue dormir porque há meses está numa relação que está destruindo a sua paz. Não é que o segundo médico seja necessariamente mais competente tecnicamente, mas ele está operando dentro de uma concepção do ser humano mais completa. E essa concepção, essa ideia de que somos seres biológicos, psicológicos e sociais ao mesmo tempo,
inseparáveis dessas três dimensões não é apenas uma teoria médica, é uma postura filosófica diante da vida. É dizer, eu vejo você. Não apenas o seu organismo. Eu vejo você. E talvez seja isso, essa capacidade de reconhecer a integralidade do outro, que define um ser humano que verdadeiramente cuida. Se esse episódio tocou algo em você, compartilha com alguém. Não porque vai aumentar o número de plays, né? Embora, obviamente, eu gostaria que aumentasse o número de plays, mas porque alguém ao seu redor pode precisar ouvir que o sofrimento que sente não precisa ser reduzido ao diagnóstico. Não deve ser reduzido ao diagnóstico, inclusive. Que existe contexto, que existe história, que existe ela ou ele como um ser humano inteiro. Nos próximos episódios, continuamos essa exploração filosófica sobre saúde, corpo, existência. Inclusive, no próximo episódio, vamos tratar sobre algo diferente, né? Uma ampliação disso que a gente está vendo aqui. A ideia de saúde única. Odisseia Filosófica, Filosofia como Arte de Viver. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.